Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yaeli Bonfim e no programa de hoje você vai ver um experimento que está sendo desenvolvido com sistemas de produção a pasto para que produtores saibam qual é a situação do consumo de água em cada fazenda. E ainda, uma tecnologia está sendo desenvolvida como ferramenta para recuperar solos degradados em questão de meses. A natureza demora sozinha aproximadamente 300 anos para conseguir regenerar uma camada de solo de 1 centímetro de espessura. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o programa de hoje falando de um experimento que está sendo desenvolvido em mais de 1.000 propriedades em 3 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Uma forma dos produtores saberem como está a situação do consumo de água em cada fazenda. E para chegar a esse valor de referência, foram considerados os sistemas de produção a pasto na pecuária leiteira, levando em conta aí as condições climáticas de cada região e também a dieta dos animais. Vamos ver. Um trabalho de pesquisa que teve início em 2016, fruto de uma parceria entre uma das maiores empresas de alimentos e a Embrapa. Começamos com propriedades piloto e em 2021, para 2022, a Nestlé toma como base que todos os fornecedores dela iriam ter hidrômetros instalados. Então hoje nós estamos mais ou menos falando de 1.200 produtores de leite que têm hidrômetros instalados nas suas propriedades, gerando dados mensalmente sobre o consumo de água nos vários usos que há na propriedade leiteira. Um dos principais objetivos do experimento era gerar valores de referência no consumo de água. Para isso, foram considerados os sistemas de produção a pasto, confinado ou semi-confinado e o tipo do uso da água. Nessas propriedades, nós estamos monitorando esses vários usos. Um dos objetivos finais é, então, gerar esses indicadores de referência por sistema de produção e tipo de consumo de água. Porque isso ainda não existe no Brasil e poucos países do mundo têm essa informação. E qual que é o nosso grande fator diferencial? O tamanho do banco de dados. Geralmente, quando você acha dados sobre consumo de água nas propriedades leiteiras, isso é feito numa propriedade ou em 2. Nós estamos falando de 1.200 propriedades gerando dados, então isso é inédito no Brasil. O estudo levou em consideração 2 principais aspectos: as condições climáticas de cada região e a dieta dos animais. Hoje nós conseguimos identificar que uma vaca em sistema pasto está bebendo em média 65 litros de água por dia. Esse consumo dessa vaca, ele sempre tem que dar, a informação tem que estar relacionada a qual o indicador de litros de leite por vaca. Porque uma vaca que produz mais leite, toma mais água. Uma vaca que produz menos leite, toma menos água. Então essa vaca que hoje em sistema pasto está bebendo 65 litros de água em média, ela está produzindo em média 15 litros de água, 15 litros de leite por dia. Já no sistema confinado, esse valor está em torno de 90 litros de água por dia para uma vaca com uma produtividade de 24 litros de leite por dia. E no sistema em semi-confinamento, ele está entre esses 2 valores, em torno aí de 68 litros de água por vaca por dia. As 1.200 propriedades escolhidas para o experimento estão localizadas em 3 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Os dados podem servir como base para os produtores terem ideia da situação do consumo de água nas suas propriedades. Como hoje nós não temos ainda a cultura de medir água, e nós precisamos melhorar muito isso, porque se fala em torno de 1 milhão a 1.200.000 propriedades leiteiras no país hoje. A grande maioria delas não está medindo o seu consumo de água. E todos nós concordamos que a água é um fator fundamental para a produção de alimentos e para a produção de leite. Então, como a grande maioria hoje não está medindo a água, esses valores de referência vêm ajudar o produtor a começar a conhecer hidricamente a propriedade dele. Mas o passo que nós queremos que esse produtor tome é: eu preciso medir o meu consumo de água, eu preciso gerar os meus próprios indicadores, porque o seu indicador vai refletir a sua realidade produtiva.
Bacana conhecer aí um pouco mais sobre a realidade do consumo de água na produção pecuária. Agora a gente fala de um assunto que vem sendo cada vez mais discutido no Brasil e também nos mercados consumidores aí da nossa carne no exterior, que é a rastreabilidade. A gente conversou sobre esse tema aqui nos estúdios do Canal Rural com Maurício Veloso, que é presidente da ASOCOM, Associação Nacional de Pecuária Intensiva. Confira. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Planeta Campo. Exatamente, a gente vai falar sobre rastreabilidade. Maurício Veloso já está ao meu lado. Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Muito obrigado pela oportunidade novamente. E eu começo falando sobre a questão da rastreabilidade socioambiental no rebanho brasileiro, que é algo pelo qual o nosso país vem sendo pressionado. Qual o tamanho do desafio na sua visão e quais seriam as possíveis soluções? Bom, a solução é que nós temos um país pecuário continental, mais de 200 milhões, ou pelo menos 200 milhões de cabeças, e nós temos, além de termos este continente pecuário, ele não é um só, ele não é homogêneo, sem nenhum demérito a ninguém, são realidades, culturas diferentes. Eu costumo dizer que nós temos um Brasil pecuário Flintstones e nós temos um Brasil pecuário Jetsons. E o que acontece? É obrigação de todos nós propiciarmos a esta pecuária Flintstones que evolua em tecnologia, em manejo e principalmente em produtividade e rentabilidade. O desafio da rastreabilidade, ela está justamente nesse aspecto do pecuarista não compreender que a rastreabilidade é, antes de tudo, uma ferramenta importantíssima de gestão para ele. Não é para o Ministério da Agricultura, não é para os países que compram carne do Brasil e que fazem mais exigências de originação. Antes de atender a qualquer consumidor, a rastreabilidade atende a uma necessidade imperativa do pecuarista ter todo o seu rebanho muito bem descrito, definido, identificado e acompanhado individualmente através deste processo de rastreabilidade. Então, antes de qualquer coisa, é um processo de gestão necessário. Quem ainda não fez precisa se inteirar mais, porque não deveria ser alguma coisa vindo de fora para dentro. Ao contrário, deveria nascer de uma necessidade da visão, do entendimento do pecuarista, que aquilo é fundamental para ele. Mas, continuando, este processo, como eu digo, este processo de gestão da rastreabilidade, não apenas confere ao pecuarista um controle absoluto sobre os seus animais, mas também confere a este rebanho, à carne, aos animais comercializados, confere a possibilidade de um rastreamento de onde saíram esses animais, de onde saiu a carne. Então, isso confere para quem compra, sejam animais, seja a carne, confere uma segurança maior, que qualquer problema consegue ser identificado de forma muito rápida. E a rapidez na identificação de algum problema, na origem de algum problema, como, por exemplo, o que vivemos do tal do boi velho, que chamam de vaca louca, mas era um boi velho, enfim. Mas essa confusão, é boi velho ou é vaca louca? Se você tem uma facilidade, uma agilidade muito grande na identificação daquela propriedade, daquele local, e circunscrever o evento naquele pontinho, você consegue dirimir todo esse problema criado para o país inteiro. Então, como nós temos uma pecuária muito pujante, são muitas
muitas as pessoas, mais de 6 milhões de pessoas envolvidas com o processo de produção pecuário. Então, a gente precisa procurar mitigar todas as possibilidades de problemas. E uma das formas que, de fato, consegue mitigar bastante isso é através da rastreabilidade. Então, acredito que não é uma questão de se vamos promover a rastreabilidade do rebanho brasileiro ou se não vamos, mas quando iremos. Isso há de acontecer, é preciso que aconteça. Maurício, algumas pessoas defendem o uso da GTA, Guia de Trânsito Animal, para resolver essa questão. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Olha, a GTA é o documento que temos para que a gente possa fazer todo esse acompanhamento de movimentação animal. Faz parte da cultura pecuária brasileira, muita movimentação, quer dizer, o criador, o cara que faz pecuária de cria, vende o bezerro vai para um leilão, alguém compra, recria, vende, passa para até que isso chega numa fazenda de terminação, de confinamento. Às vezes esse animal já passou por 4, 5 vezes, sem falar que pode até transitar várias vezes dentro das propriedades de um só produtor, mas enfim, a GTA é um documento importantíssimo, é uma espécie de RG do gado, e a rastreabilidade ela não vai excluir a GTA. Ela simplesmente passa quando acontece, e acontece hoje, por exemplo, nos animais de exportação, protocolo, Europa, enfim, há uma associação da GTA com os documentos de rastreabilidade, conferindo ainda mais segurança a essa documentação e à originação desses animais. Então, elas não se excluem, ao contrário, acredito nesse documento, acho que pode ainda evoluir, é importante porque, infelizmente, a gente ainda sofre, o pecuarista brasileiro sofre muito com o abigeato, que é o roubo de gado. Então, as formas da gente poder identificar e rastrear esse gado subtraído, roubado do pecuarista, ela precisa ser melhor desenvolvida. É importante, sim. Perfeito, Maurício. Muito obrigada pela entrevista, viu? Sou eu que agradeço. É isso, pessoal. Eu volto com vocês aí no estúdio. Maurício Veloso, muito obrigada pela sua participação. É sempre uma honra ouvir aí todo o seu conhecimento. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de recuperação do solo. Olha só, a natureza sozinha pode levar cerca de 300 anos para conseguir regenerar uma camada de solo de apenas 1 centímetro de espessura. Mas uma nova tecnologia pode diminuir esse tempo para apenas alguns meses. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouco no Planeta Campo, então não sai daí. Voltamos para destacar agora a recuperação do solo. Isso porque uma tecnologia está sendo desenvolvida como ferramenta para recuperar solos degradados muito rapidamente. Para vocês entenderem a importância disso, a natureza demora aí sozinha aproximadamente 300 anos para conseguir regenerar uma camada de solo de apenas 1 centímetro de espessura. Já com o uso de bioinsumos, insumos biológicos ou químicos, esse processo leva menos tempo, mas mesmo assim pode chegar a levar até décadas. A boa notícia é que com essa tecnologia descoberta aí por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, a recuperação de solos agora poderá ser feita em questão de meses. Quem vai falar sobre isso com a gente é a professora Liane Rossi, do Instituto de Química da USP. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Liane. É um prazer conversar com você. Muito obrigada pelo convite, em nome de toda a equipe do projeto aqui da USP e também da Unesp e mais 2 startups que fazem parte desse desenvolvimento. Nós agradecemos o convite. Esse projeto está sendo desenvolvido com financiamento da FAPESP, da Shell Brasil, e ele se desenvolve dentro de um centro de pesquisa para inovação em gases do efeito estufa, que fica aqui na Universidade de São Paulo. Então é um prazer poder conversar, né, sobre a ciência brasileira
tendo um potencial para ajudar a frear aí os avanços das mudanças climáticas. É isso, prazer é todo nosso, né? Os pesquisadores fazendo tanta diferença aí na agricultura nos últimos anos. Bom, a gente começa falando sobre de um jeito simples, né? Eu queria que você explicasse como que essa tecnologia funciona e quais resultados que vocês já conseguiram verificar durante esse período de testes. Essa tecnologia, ela consiste em desenvolver materiais porosos. Tecnicamente, eles são conhecidos como redes metalorgânicas, mas para simplificar, eu acredito que seja mais fácil eu chamar simplesmente de partículas sintéticas. Esses materiais, eles podem ser sintetizados de forma que eles possuam propriedades similares a partículas minerais que existem naturalmente no solo. Ao aplicar essas partículas sintéticas no solo, se acelera o processo de regeneração, que normalmente levaria muito tempo para ocorrer naturalmente, a partir da erosão de rochas, por exemplo. Além disso, essas partículas sintéticas, elas vão se decompor naturalmente no solo, de uma forma controlada, liberando aos poucos nutrientes e que vão manter a disponibilidade no solo também por mais tempo, né? Quando aplicado em solos degradados, esses materiais, eles vão ajudar, então, a restaurar a saúde do solo, por assim dizer, né? Melhorando, então, a capacidade do solo de reter água, nutrientes e, com isso, melhorando a produtividade das culturas que são plantadas, né? De um modo geral, se fala que essa melhora do solo se dá pela melhora das funções ecossistêmicas do solo, né? Uma vantagem também dessa tecnologia é que ela pode ser projetada sob medida para cada tipo de solo e para cada cultura, levando em consideração as necessidades nutricionais, né, específicas das plantas. E com esse projeto nós vamos ter um banco de dados dessas informações, né? Que bacana. Que bacana, interessante, né? Eu vi que além dessas vantagens aí de recuperar o solo mais rápido, levar em consideração as especificações de cada planta e tudo mais, isso também pode recuperar, otimizar a captura aí de CO2 pela agricultura, não é mesmo? Exato. Bom, nós já verificamos nos testes iniciais, né, que a aplicação do material, ele acelera o crescimento das plantas. Só por isso você já tem uma alteração no consumo de CO2, mas a gente tem que lembrar que o solo ele é um dos maiores reservatórios de CO2 do planeta. Ele contém carbono armazenado, né? Mais de 70% do carbono terrestre está no solo. Um solo degradado, ele retém menos carbono do que um solo restaurado, né? Então, a regeneração do solo aumenta esse potencial de retenção do CO2. Quando isso envolve agricultura, a aplicação dessa tecnologia pode reduzir as emissões de CO2, tanto direta como indiretamente, né? Diretamente é porque esses materiais, pela natureza porosa que eles têm, eles podem ajudar a sequestrar o CO2 do ar e armazenar no solo. Bom, indiretamente, a aplicação dessas partículas sintéticas no solo pode ajudar, então, a reduzir as emissões de CO2, aumentando a produtividade das culturas. Isso, por exemplo, pode levar a uma redução do uso de terra para agricultura e consequência de florestas ou outros ecossistemas naturais, né, em áreas agrícolas. Com isso, né, aumenta, então, a questão da diminuição das emissões de CO2. Tem uma outra questão que está atrelada a essa tecnologia, que é a melhoria dessas funções ecossistêmicas do solo devem ajudar a reduzir a necessidade de fertilizantes químicos, que são responsáveis por uma grande parte das emissões de CO2 quando eles próprios são produzidos, né? Então, o menor uso de fertilizantes químicos, né, que liberam na atmosfera uma grande quantidade de CO2 é uma outra maneira de fazer, então, esse processo de mitigação. Tá certo, Liane. Muitos benefícios aí dessa nova tecnologia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada.
Bom, e antes de encerrar, eu quero te convidar para assistir o último dia da nossa série de lives Agropecuária do Futuro, que vai ao ar hoje, às 5 da tarde. Nós vamos falar aí principalmente sobre os impactos do Pacto Verde Europeu para o agronegócio brasileiro, além de falar sobre uma tendência de crédito rural associado a práticas sustentáveis. Então, eu espero por você às 5 da tarde, hein? Não vai perder. E com isso a gente vai encerrando o Planeta Campo de hoje. Eu te espero amanhã aqui ao meio-dia, né? Às 5 da tarde hoje e amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio, JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.